Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, 10 fucking years fazendo podcast aqui, em vários formatos diferentes. Se você quiser, scrolla o YouTube até o início, ou o Spotify até o início, que você vai ver que tudo começou há um tempo atrás, com o Luciano me entrevistando. Tempos duros, né? Momentos diferentes. O podcast tinha que ter meia hora só, pro Skype Exatamente. cortava, né? Pamela Call Recorder. Pamela Record, né? É. Tempos atrás, Luciano, vamos falar hoje sobre dados desconectados, decisões erradas. Coisa que tu gosta pouco, né? Porra, gosto falar, pouco mesmo. Gosta Gosto de falar mal Pode bastante. falar. A gente tá hoje internacional, ao Sim. mesmo tempo nacional e ao mesmo tempo quase regional, porque a gente tá falando com uma brasileira que trabalha na HubSpot, Olha aí. ó, gigantescamente. Ela mora, neste momento, em Bogotá, se eu não errei. Em Bogotá. E ela tá de passagem no Brasil, mas em outro estado, em outra cidade. Então, eu acho que tô com medo de, do nada, começar. Eu estou aqui, falando com Karina. Meu Duolingo tá em dia. Cá, seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Tudo bem? Gustavo, Luciano, obrigada, viu, por me receberem aqui no podcast. Realmente, hoje só vou falar português, tá bom? Tô morando na Colômbia, mas sou muito brasileira. Na verdade, eu sempre morei aqui, né? Agora que eu tô morando em Bogotá. E tô muito feliz porque eu acho muito chique. Eu acompanho vocês há tantos anos. Tô feliz que os chakras alinharam aí. Estamos nesse podcast aí depois de alguns anos de acompanhar vocês, de usar muito aprendizados aí do Métricas Boss para trabalho em growth. E agora aqui conversando com vocês, representando o HubSpot, então obrigada. Tô achando muito chique, botei minha melhor jaqueta pra estar aqui. Então, chique valeu. Estamos nós, pô. Tá maluco? Tu acha que é qualquer um que fala com o HubSpot? É global, pô. Tá maluco, rapaz. Que isso. Cara, de novo, obrigado aí pelo teu tempo, pela correria também de conseguir topar, trocar essa ideia do podcast aqui. Vou começar o nosso papo te fazendo a pergunta talvez mais simples, né? A gente começa assim, de uma maneira mais macia, para depois atacar. Então, primeira pergunta aqui, a gente fala muito aqui na Métricas Boas, né, Luciano, que pior que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Uhum. E muitas vezes as pessoas não sabem que estão tomando decisão baseada em dados errados. Então, pra gente começar, e eu queria já começar te fazendo essa pergunta, mas depois a gente pulverizar e debater. Como é que a gente garante a qualidade dos dados e o que seria isso? Dados com qualidade. Olha, eu diria que dado com qualidade é você ter consistência em diferentes áreas, né? Porque isso que você falou, né? Tomar decisão com base em dados errados. Eu não acredito muito que existe o dado errado, mas acho que existe o dado que é conveniente, sabe? Conveniente para minha área, conveniente para minha BU, conveniente para minha meta, para o meu resultado, né? E acho que a gente, principalmente trabalhando às vezes em grande empresa, eu vou partir aqui da experiência muito que eu tenho com B2B, né? Que a gente vê que tem muitas disputas às vezes internas. Isso muitas vezes quando a gente está trabalhando dado, a gente vê, né? Trabalhando com cliente, trabalhando com empresas com que a gente conversa, que tem muita disputa para ver para discutir quem está certo, né? E aí muitas vezes o dado cai nesse lugar, né? A discussão fica muito mais em torno de quem está certo e do que qual que é a melhor decisão para a companhia ou para um determinado objetivo de negócio. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria é qualidade de dados tem a ver com consistência entre diferentes áreas. E aí eu estou falando de consistência não só do dado absoluto ali, que você vai ver em uma ferramenta ou outra, mas de ter consistências no KPI que você quer atingir entre diferentes áreas da companhia, né? Que é uma coisa que a gente vê muito aqui, né? Aquela discussão clássica do dado de marketing versus dados de vendas, um dado de retenção, né? Um dado de aquisição que a gente tem, volume de leads versus o que está ali mostrando no pipeline, na projeção de receita mesmo. Então, acho que qualidade de dados tem a ver com isso. Você tem uma verdade única de verdade, né? Que não vai ser a verdade única somente para o seu departamento, ou para a sua área, ou para o seu gestor. E ter o dado limpo, que eu sei que isso é uma dor muito grande também, né? A gente saiu de um lugar de falar que não falta mais dado, né? Acho que uma década atrás a gente falava, você precisa ter informação, você precisa ter uma quantidade de dados relevante para você tomar decisão, e hoje em dia todo mundo já tem dado pra caramba.
O negócio é você conseguir ter a consistência e ter esse dado limpo, porque a gente sabe que o dado sujo ele também existe, que é o dado duplicado, que é o dado incompleto, que é a informação que você precisa reverificar várias vezes ali dentro da sua empresa. Então, qualidade, acho que é você resolver esses pontos, né, de consistência, de unificação e de assertividade no dado que está ali. Pô, eu acho que você tocou num ponto muito interessante e importante aqui, que, cara, a gente fala há algum tempo, se a galera que tá assistindo e acompanha a gente há algum tempo sabe que a gente fala muito sobre isso, que é, muitas vezes as pessoas questionam os dados quando ele é inconveniente à opinião, né? Não porque simplesmente ele mostra alguma verdade que é inconveniente. Então, existe uma tendência muito forte, enviesada nas equipes, como você bem trouxe, de questionar o dado só quando ele é inconveniente à opinião. Então, eu fiz uma ação, gerou muito lead, eu não vou questionar, porque o meu objetivo era gerar lead. Aí, se meu segundo objetivo era gerar um lead qualificado, e gerou muito lead qualificado, eu não vou questionar, porque gerou lead qualificado. Agora, se alguém chega e fala, não, os leads estão inqualificados, aí você fala, opa, não, de onde você puxou isso? Ou seja, só vai questionar um dado errado quando é inconveniente a opinião daquela pessoa ou a meta daquele setor. E não simplesmente porque existe algum tipo de rotina que faça a limpeza e a consistência desse dado. Então, isso é muito comum, né, você? Mais comum do que você se imagina, até, tipo, de você chegar. Lógico, né? A qualidade, ela tem algumas métricas, inclusive, que vão montar o que é a qualidade de dados para a nossa estrutura, né? Tem completude, confiabilidade, tem uns 6 lá que vão explicar e justificar isso, que você pode dar um Google e achar. Eu acho que o principal problema foi até o que ela tinha falado, que era tipo assim, cara, é, às vezes nem todo mundo está olhando para as mesmas métricas. Então, Perfeito. vendas é avaliada por um KPI, você tem tecnologia sendo avaliada por outro. Então, acho que isso vem muito do problema crônico das estruturas de times de dados nascerem em pontos isolados, né? Então, ou nasce dentro de tecnologia, ou nasce dentro de marketing, ou ela é um puxadinho de BI, que aí a gente vai percebendo, né, os efeitos colaterais disso ao longo do tempo. Tipo assim, cara, você sabe nitidamente quando ele está enviesado para marketing versus quando ele está enviesado para tecnologia. Tipo assim, porque vai ter uma qualidade, uma confiabilidade muito grande, mas se for feito por tecnologia, não responde nenhuma dúvida de negócio. Tá ligado? E a mesma coisa ao contrário. Quando é montado por silos de marketing, é a galera conectando uma porrada de planilha, não tem qualidade ou um processo para verificar a qualidade, até responde um dado de negócio, mas tu não confia naquele dado, sacou? Então, tipo, acho que tem um pouco ainda disso. E aí é muito pela falta de, no momento em que a gente vai estruturar uma parada de dados dentro de qualquer companhia, a gente tem que, tipo assim, peraí, gente, a gente precisa, não é montar um lake de dados, é montar uma vertical de dados, com uma área específica para poder conseguir cuidar disso, que até sejam de pessoas que são interseções, né, desse Perfeito. ambiente. Martech vem trazendo muito essa visão, mas que crie, de fato, uma vertical Perfeito. de dados onde, tipo assim, peraí, então me dá aqui os dados de venda, me dá os dados de marketing, me dá os dados de produto, e aí a gente vai unificar isso daqui para distribuir essas informações. Você levantou a bola para eu cortar porque você complementou o que a Karina trouxe. Vocês estão falando a mesma língua? Minha Graças pergunta a para a Deus. Karina aqui agora, para depois a gente complementar, é: a gente falou sobre integração de times. Por que a integração de time é tão mais complicada do que a integração entre ferramentas? Olha, essa é uma questão que tá todo mundo, né, não existe um cenário perfeito, e aí tem muito aquela coisa que o pessoal fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, e que Café eu da acho manhã, que pô. tem a ver com tecnologia, né, a cultura ela come a tecnologia que você escolher também no café da manhã. Porque você estava falando, né, às vezes dessa desintegração, ela não é proposital, né, a gente estava falando desses vieses, mas eles não acontecem do nada, né. Muitas vezes é à medida que a empresa vai escalando ali, é natural que cada área vá criando os seus próprios processos, né. A gente na HubSpot, a gente trabalha muito com scale up, com empresas de alto, nossos clientes são empresas de alto crescimento, e a gente vê muito que acontece sem querer. Quando você vai ver, cada área está ali criando o seu processo escalável dentro daquela área, né? Criando seus próprios puxadinhos ali, suas próprias ferramentas, e quando você vai ver lá mais no macro, né, na hora de reportar, né, de criar um planejamento da companhia, né, reportar para a alta liderança, aí que você vê esses gargalos de cultura, de fragmentação e tudo. Mas falando de processo, né, que foi o que você comentou, é uma coisa que a gente vê que às vezes vai muito de você precisa criar o processo, né, e começar pequeno.
Porque também uma coisa que a gente vê muito, e a própria HubSpot passou por isso, né? Acho que dando um pouco de contexto, HubSpot, para quem não conhece, é uma empresa que começou com uma plataforma de marketing lá atrás, né, em 2012, né, veio muito dessa metodologia do inbound marketing, e aos poucos foi trazendo aí um produto de vendas, de atendimento, e foi uma empresa que eu não estava para ver, mas o que o pessoal fala é que a gente tinha muito problema de falta de integração lá atrás, porque a gente usava, né, a nossa ferramenta de marketing, e as equipes da HubSpot usavam outros CRM, usavam outras ferramentas, e tinha muito uma questão ali de você criar processo, de cada gestor ali, às vezes ter o seu próprio relatório pessoal para sua área, ter os seus próprios processos e tudo mais. E aí, aos poucos, né, ao longo aí de mais de uma década, a gente realmente criou processos de vendas, criou um produto, está integrado realmente ali em toda a jornada, né? Então, hoje, o dado que eu tenho informação como time de marketing é o mesmo que a minha equipe de vendas tem, que a minha equipe de pós-vendas e atendimento tem. E isso a gente vê também nos nossos clientes, né? Que começa com... Tem que ter uma área, que pode ser uma área de dados, ou pode ser uma área de marketing ou de vendas, que vai puxar esse processo e essa cultura de dados desde o início, né? Então, pode ser que comece ali com uma área de CRM, e aí você vai ter 1, 2 champions ali dentro da área de vendas ou de RevOps para puxar um processo que o time vai adotar e vai respeitar, né? Então, ter muito essa cultura de transparência e de accountability, né? Com os gestores e os champions que vão estar envolvidos, né? Deles serem os guardiões desse processo e garantirem que, olha, para esse processo, por mais simples que ele seja, a gente só vai considerar o dado que tiver no CRM ou no Data Lake, ou o que seja, mas para garantir que tem alguém que vai só contabilizar o que está dentro de um determinado processo ou de um sistema que foi definido. E aos poucos a equipe vai vendo o valor naquilo, porque vê que o forecast pessoal e o do time está mais assertivo, né? Que ele está mais próximo do que deveria ser da meta. Dependendo do nível que você tem ali de automação, você começa a ver que os próprios vendedores, time de vendas, começam a ter notificações e automações que facilitam o trabalho deles, e aos poucos você vai construindo essa rede aí que confia mais na informação, que confia mais nos processos, e você vai escalando para outras coisas e outros processos que o time ali de início não estava tão confortável em adotar, né? Porque acho que tem muito essa coisa da adoção mesmo, né? A gente fala muito de ferramenta, mas assim, o gargalo está na adoção, porque o que tem de empresa que tem ferramenta robusta, tem um processo on paper, né? Mas aí você vai ver a equipe usando sua própria planilha, o vendedor que continua escondendo ali uma informação, um negócio na sua cabeça, porque existe, né, uma brecha para isso. Isso acontece bastante. Inclusive, a gente tem uma pesquisa que é o State of Data, que a gente fez agora com clientes do Brasil, que a gente viu assim, que 81% das empresas consultadas, né, nessa pesquisa, elas têm ali os processos e as ferramentas, mas as equipes, 81% delas ainda estão usando ali uma ferramenta paralela, seja uma planilha, um processo ali pessoal ali de Notion, ou até o WhatsApp ali para armazenar informação de jornada. Então, acho que tem muito acredito muito nessa, a gente vê isso com os clientes, essa abordagem de começar com poucos processos, ter um champion que vai abraçar isso como um problema para resolver, e aos poucos você vai adotando para outros casos de uso. Nenhuma estrutura de dados é a prova de usuário, né? Não tem jeito, nenhuma tecnologia. Mas acho que esse ponto do que a Karina falou é legal sobre a pesquisa. A gente vai envelopar aqui o podcast para essa pesquisa com QR Code pra galera baixar, porque tem dados muito, 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 muito relevantes mesmo. Uhum. Um dos pontos até, eu postei, quando a Karina falou da pesquisa, eu relembrei aqui, tava pegando meu telefone, porque eu postei 2 vezes no meu LinkedIn sobre isso. E uma delas é sobre esse dado, que 81% dos colaboradores das empresas ainda recorrem em soluções paralelas, como planilhas e grupos de WhatsApp, para gerenciar dados de cliente. Isso é coisa de maluco, meu irmão. Uhum. E um outro dado que eu achei legal também da pesquisa, foi o que eu chamei de hipocrisia do dashboard, que é o teatro da gestão da hipocrisia do dashboard também. Que 90% da confiança declarada em dados contra 81% do uso de soluções paralelas. Ou seja, 90% das empresas dizem que tem confiança declarada nos dados, só que 81% das equipes usam o grupo de WhatsApp e planilhas de Excel. Ou seja, quem está respondendo que tem confiança é baseado no seu silo e não na empresa. Porque se ele fosse olhar a gestão da empresa como um todo contra os dados, ia ver tudo fragmentado em grupo de WhatsApp, em planilhas de Excel, não tem como tu ter confiança nesse dado.
E aí, eu trago esse ponto, já que você levantou a pesquisa, para falar desses 2 pontos aqui que eu destaquei no meu LinkedIn, que são muito, muito, muito relevantes sobre a pesquisa, como é que é a falsa sensação de segurança quanto aos dados contra, de fato, o que é a tática no dia a dia. Talvez essas pessoas que responderam isso, se elas fossem mais a fundo e entrevistassem os times, elas não responderiam que 90% tem confiança nos dados, uma vez que os times estão gerindo isso em grupos de WhatsApp, planilhas de Excel quebrados, fragmentados. E aí isso me faz justamente a próxima pergunta. Porque quando a gente fala com times de marketing, muitas vezes times de marketing, times de vendas, eles têm dados. E aí quando você vai conversar com essa galera, esses dados eles Não, estão. não é eles têm dados. A gente tem uns dados aí. Tem os dados, tem os dados, tem os dados. Não, isso contrasta aqui, 90% tem confiança declarada. Você tem dados? Tem dado, pô, claro. E beleza, onde estão esses dados? Aí você vai ver esses dados estão totalmente perdidos, fragmentados, quebrados, e eles têm só planilhas desconectadas, porque ele tem dados sobre a gestão de leads desse mês. Aí ele faz outra planilha para gestão de leads do mês que vem. Tá tudo desconectado. Aí podia ter usado a aba se quiser, mas não, usou outra planilha e foi usando outra. Daqui a pouco a pessoa criou a planilha, não compartilhou com o resto do time. Aí essa pessoa saiu, ninguém sabe onde tá a planilha. Aí Vamos tu vai fazer. falar que o problema é da tecnologia. O Nem problema tá sempre. Vamos fazer essa pergunta aqui pra Karina pra ajudar mim, a o gente. problema tá sempre entre a cadeira e o teclado. 99% das vezes. A pergunta pra Karina é justamente essa: como sair desse limbo? Para, como diria João Kleber. Analítica de plantão, a gente deu uma pausa muito rápida no nosso episódio para poder falar da OnRap, patrocinadora aqui no Analytics Talks. OnRap é a solução da OnFly. E todos os clientes da OnFly agora também têm acesso a OnRap, que é um benefício corporativo de viagens a lazer muito irado. Por meio da OnRap, os colaboradores das empresas como a MB conseguem acessar o site e podem acessar descontos em passagens aéreas, hospedagens e outros serviços. É isso mesmo que tu ouviu! Com o Rap, você consegue democratizar o acesso à viagem de lazer. Você ajuda a reduzir o estresse, melhorando o equilíbrio de vida pessoal e profissional e aumenta a satisfação dos seus colaboradores, além de ser uma potente ferramenta de employer branding para as empresas, gerando valor na retenção de talentos e diferencial do mercado. Ou seja, você que está ouvindo o podcast já corre no teu RH e pede: eu quero um Fly, eu quero um Rap na minha empresa. Por quê? Eu tenho certeza que se você quiser otimizar o processo de viagem da sua empresa, reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, clica no link na descrição ou aponta a câmera do QR Code que está aparecendo aqui. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Eu acho que para sair desse limbo, eu acredito que primeiro é você ter e eu tô falando como HubSpot, mas não precisa ser HubSpot, tá? Mas ter primeiro começa na coleta, né? Você ter um sistema estruturado e conseguir definir, assim, qual que é o básico que a gente precisa, né? Eu sei que isso pode ser o básico lá do inbound, ter um sistema bem integrado entre os seus canais e o seu CRM, a sua planilha, que seja, né? Mas você ter uma forma de automatizar o que seria uma coleta básica dos campos que você precisa, de um dado estruturado, tá? Isso aqui a gente só tá falando de dado estruturado, vamos partir do básico. Qual que é o dado estruturado mínimo que eu preciso ali, né, para conseguir ter uma fonte única da verdade entre uma área de vendas e marketing? Nem estou trazendo atendimento ainda, porque é possível, mas assim, para isso, vamos partir ali de marketing e de vendas, para você ter uma operação básica, é isso, você ter um sistema para você documentar qual que é o mínimo para você, nome, e-mail, telefone, ter uma informação de ICP de empresa ali, seja um domínio que você consiga validar, o tamanho de empresa, e que você consiga conectar isso minimamente, esses registros de empresa, se você for B2B, de contato, se você for B2C, com os seus canais, né? Então, hoje em dia, seus canais de Google Ads, Meta Ads, né, e anúncios, se for a sua fonte de aquisição, isso está integrado minimamente com esses campos que você definiu ali Você consegue trazer isso para um relatório para o seu time de marketing, o seu time de digital trabalhar, mas também para o time de vendas ter essa visão de conversão, de pipeline, de receita que foi gerada, ou isso é algo que o seu time precisa ficar reportando ali semanalmente, mensalmente, e não existe algo que seja automático. Porque um problema que eu vejo também é que a gente está falando muito no nível de, acho que report e de gestão ali, né, de você falar que tem os dados confiáveis, mas o custo que isso tem para uma operação, de você ter o seu time ali toda hora, atualizando planilha, atualizando o campo em 4, 5 ferramentas diferentes, isso também é muito alto, né? Inclusive, essa pesquisa que você citou, Gustavo, a gente viu ali que os profissionais usam ali, em média, 4 a 5 ferramentas individualmente, tá?
para gerir informações ali de cliente, jornada do cliente. E aí eu estou falando de marketing, vendas, mas todas essas áreas que são front office, tá? Então pode ser marketing, vendas ali, atendimento. O que isso quer dizer? Você tem um vendedor ou uma equipe de marketing atualizando simultaneamente ali, navegando 4, 5 abas para falar de uma mesma informação, de uma mesma campanha que seja, né? Então, e isso ali gera um custo, porque é uma equipe que poderia estar focada em outras coisas, né? Então, você falou, por onde começar? Eu acho que o mínimo é você ter um sistema de coleta e de integração de canais ali, e de base de dados que consiga automatizar esse report, essa atualização de registro, né? Seja registro de contato de empresa ou registro de conversão. Isso é o mínimo. Depois você vai pensar em integrar ali uma equipe de pós-venda, né? Como que eu dou visibilidade para uma equipe de atendimento da jornada desse cliente que veio lá atrás de uma campanha de Meta Ads, que pode ser agora uma oportunidade de cross-sell e de upsell. Mas isso é um passo posterior, porque aí começa justamente a questão de cultura que a gente comentou, como que eu trago mais áreas que consigam ver valor de ter uma estratégia unificada, né? E diminuir esse retrabalho que envolve dezenas de equipes às vezes, né? Você tem não só a equipe de marketing, de aquisição ali, mas de pré-vendas, de vendas, de pós-vendas. E aí estão várias batalhas que você ali, como gestor de vendas, de marketing, vai ter que comprar aos poucos para conseguir integrar essas informações e esses processos. Pô. Agora, a minha pergunta aqui para isso, para a gente pulverizar ainda nesse debate é: como é que a gente consegue demonstrar para a galera o quanto isso custa em dinheiro? Porque em tempo acha mais fácil. A pessoa que está ali gerindo e subindo essas planilhas, mexendo nesses dados, ela olha e fala assim, cara, vou cronometrar aqui, sei lá, parte mais básica do mundo, e ela fala, gasto tanto tempo para fazer isso. Agora, quanto custa isso de dinheiro? Isso eu acho que é o grande ponto para ajudar as empresas, as equipes, a mostrar quanto elas têm que sair dessa fragmentação que a gente está mencionando aqui. Porque quando você fala de tempo, vamos ser bem honestos, a pessoa às vezes toma decisão e fala, ué, meu tempo não é meu, tô nem aí, né? Agora, quando você fala de Mas aí que tá dinheiro... o problema, né? Porque o problema, o headcount faz parte dessa conta Sim, ali, de lógico. você saber o quanto que aquele cara custa por hora, saber quanto que ele gasta de horas fazendo aquela tarefa semanalmente, quinzenalmente, e aí o ano inteiro, para você poder ter aquele valor de horas e você comparar com o custo de um pipeline automático do Sim, GCP, sei lá, tipo sim. assim. Eu tenho certeza que a pessoa vai perder sempre. Mas porque, vai tipo, ter o alguém custo para de operar você... também. Acho que quando se fala de tempo, ainda pode ter uma decisão meio idiota, de falar assim, mas o tempo não é meu. o Agora, tempo da quando você empresa. fala de dinheiro, a pessoa fala assim, eu tô Não, perdendo. mas é porque dá pra chegar nessa conta de dinheiro. Dá pra chegar nessa conta Exato, de é isso que eu tô dinheiro a batendo partir do aqui. tempo. Sacou? E aí, tipo, Eu é acho isso. que Você tem vai duas pegar o quanto que custa a sua perspectivas. hora na tua empresa, tá ligado? É isso. Sim, eu acho que tem duas perspectivas aqui, que uma é sobre negócio, né? Perda de negócio. E aí tem várias formas de você dimensionar isso, né? Então, se eu sou um gestor de vendas e eu tô vendo ali que eu tenho X, que é a coisa mais básica, né? Eu recebi tantos leads dentro do ICP, dentro do perfil, que eu não trabalhei dentro do meu SLA. E aí, quando eu for conversar, eu já perdi esse negócio porque ele já fechou com um concorrente, né? Então, perda de negócio mesmo, né? Inclusive, essa questão de fragmentação de dados é o que a gente viu que 45% dos líderes ali já disseram que já perderam negócio justamente por ter dados fragmentados, né? Então, receberam uma lista com muito atraso, né? Ou demoraram para conseguir processar e limpar os dados e quando foram trabalhar já tinham perdido o timing. A gente sabe que para vendas B2B essa questão do SLA é muito crítica, né? Para você fechar negócio. Então, acho que quando você avalia ali motivos de perda, ou contatos dentro do ICP não trabalhados e você pega o seu volume ali do seu ticket médio ou do seu ASP, né? Para B2B, você consegue ter uma dimensão com as suas taxas de conversão, do quanto que você perdeu de negócio, por exemplo, mas tem a dimensão de tecnologia mesmo, que é, por exemplo, e aí, como HubSpot, a gente vê vários cenários, né, falando com as empresas, né, que é o seu custo total de propriedade com ferramentas, que não é só o custo da ferramenta, da licença, né, mas quanto que você precisa para você sustentar aqueles processos e aquelas operações. Você precisa de 4, 5 analistas de dados, analistas de desenvolvimento, para você customizar um sistema, que no nosso caso é CRM, mas se aplica a qualquer outra ferramenta aí, customer facing, né?
seu time tem autonomia para fazer algumas customizações simples ou você sempre precisa de apoio de técnicos, né, para você sustentar, né, uma operação? E claro que, dependendo da complexidade da sua operação, você vai precisar, e é ideal que você tenha suporte técnico, né? Mas esse é outro custo que está ali, que muitas vezes não é levado em consideração, né? Ou você tem várias equipes e unidades de negócio utilizando ferramentas que fazem as mesmas coisas, né? Que é muito comum quando a gente tem um cenário, por exemplo, de scale-ups, de empresas que estão crescendo muito rápidos e aí que tem autonomia, que as equipes têm as autonomia para poder comprar sua própria ferramenta e identificar ali seus casos de uso do que elas precisam para as ferramentas, mas quando você vai ver, você tem várias áreas, várias unidades de negócio usando ferramentas muito similares, ou que poderiam ser integradas, né? Então, acho que tem esse custo também, que é quando a gente fala de custo total de propriedade de ferramenta, que também pode entrar na conta aí, para falar que não é só no nível individual, né? Não sou só eu, vendedor ou pessoa de marketing, que está perdendo ali tempo, mas a nível mais macro ali de estratégia, quanto que eu estou investindo. Perfeito. E acho que até entender o quanto que você consegue ganhar de dinheiro a partir do momento que você tem uma pessoa dedicada a extrair aquelas informações Sim. somente a partir dali. Então imagina que dentro daquele pipeline que ela estava explicando, que a gente tenha tipo, porra, cara, toda vez que um lead demorar mais do que 4 horas de SLA para ser respondido ali, a gente vai mandar uma notificação para o vendedor para ele entrar em contato. Ou, pô, a gente vai rodar um machine learning todo dia que vai ler todas as conversas do que a gente teve ali entre o vendedor e entender, cara, ó, tu deu mole nisso daqui e naquilo dali. E isso, sabe, eu acho que tem a visão, obviamente, né, de você analisar o custo de operacional, de ferramenta e tudo mais, mas a gente tem que também, até para poder vender esse peixe, tipo, entender, cara, beleza, porra, eu consigo diminuir a fricção que eu tinha ou eu consigo aumentar com os alertas que eu vou construir, sacou? Tipo, acho que tem essa visão que tá toda Sim. unificada também, sacou? Porque não é Sim. só sobre o que os silos que a gente tá querendo diminuir. Porque, tipo, eu já vi empresa que acaba que, tipo, não, beleza, mas eu tenho só 3 pessoas que fazem isso aqui todo dia. Porque, pô, se eu trouxer um time de dados para poder fazer isso, pô, vai custar muito mais do que as 3 pessoas. E vai. Só que você não está colocando na conta, quando você está olhando só o custo, o quanto que aquela operação vai escalar por tecnologia. Então, por exemplo, os alertas, por exemplo, mensagem automática, sacou? Pô, a gente não consegue atender fora do horário de 9 às 6. Pô, se nesse período tiver um chatbot que vai ser utilizado só para isso, a gente consegue construir? Acho que a gente consegue até trazer junto com isso que a Karina falou, tipo assim, de trazer um roadmap Perfeito. maior, de, tipo assim, até do que a gente consegue fazer. Quando você chega, senta, e eu acho que esse é o cenário perfeito até, que você pega um cenário que tá meio offline, né, ou que tá dentro de silos offline ali, porque por mais que esteja na nuvem, tá numa máquina, então foda-se, na máquina de uma pessoa só, não tá na nuvem, tá ligado? Então, tipo, você acaba entendendo as fricções que já estão identificadas, está pulsando ali. Você tem o teu. Qual é a tarefa que o teu estagiário fica fazendo igual um corno? Sacou? Tipo, tudo isso são situações que você consegue juntar, óbvio, junto com o lance do custo, mas para poder trazer até uma visão de, tipo, cara, eu consigo otimizar aquelas tarefas ali que são umas tantas horas de não sei quem. Aí eu consigo otimizar a tarefa de extração de base, que também eram mais não sei quantas horas. Isso vai ser automático. Sim. Acho que é os dois em conjunto ali. É que eu acho que essa parte da hora, ela tangibiliza junto com a receita. Uhum. Acho que a parte mais fácil de tangibilizar, passar a bola pra Karina, é na receita e depois no tempo. Porque o tempo você consegue tangibilizar com a falta de informação. Qual é o tipo de. Pô, imagina que se eu pudesse enviar um alerta no WhatsApp direto e no e-mail do vendedor dizendo que um lead entrou e que ele tá há 1 hora sem fazer. Não seria muito foda. Eu acredito que isso poderia escalar o nosso negócio. Né? Então não tem para fazer porque não tem uma ferramenta. Uhum. Tempo ele é mais fácil de tangibilizar, até pela falta de informação. Agora a grana é a primeira coisa que o cara vê. Eu acho que a Karina quer complementar sobre isso, né? Isso que você falou da grana e do potencial, né? De você aproveitar melhor o que é oportunidade não aproveitada hoje. Justamente porque todo mundo, todas as equipes têm um monte de tarefa manual e tal. Que é o dado integrado, né? Hoje você consegue, por exemplo, priorizar quais são os canais e qual é a origem, vamos trazer para o universo que vocês trabalham bem, que é de mídia e tal, né? Quais são o tipo de canal que eu trago mais leads, que tendem a converter mais de SQL para oportunidade. Nem só falando só de lead, do lead per se, né?
Se você tem esse dado integrado, fica mais fácil de você ter todo um sistema de automação que você consegue, como o Lucia falou, né? Você ter uma automação que você consegue nutrir esse lead mais rápido, você consegue ter uma abordagem O inicial ali. enriquecimento de dados. Isso. Eu vi um case recentemente agora que é um pouco disso. O lead ele bate dentro do pipeline e aí ele recebe um gatilho onde a gente vai na internet buscar as informações sobre aquele lead. E aí ele devolve e armazena, melhorando um Dado pouco da enriquecido. abordagem inicial com enriquecimento de dados a partir da internet. Então tu consegue Uhum. saber se esse cara torce pro Flamengo. Tu consegue trazer uma série de informações. Não, eu usei o exemplo. É o meu time, pô. Mas, assim, você Sim. consegue trazer informações enriquecidas a partir da internet para dentro daquela estrutura a partir de uma automação que foi realizada, sacou? Cara, esse é um bom exemplo, porque aí acho que a gente já vai para um outro assunto que é como que se aproveita melhor o dado não estruturado, né? Que é o que não tá ali na sua cara e não tá ali na sua base de dados ali nos campos certinho que você coletou, né? Mas para aproveitar melhor e gerar mais oportunidade, gerar mais negócio. Que é o que a gente está discutindo muito agora na HubSpot e testando muito e também tentando entender com os clientes o que eles já conseguem utilizar, que é você aproveitar esses dados que não estão ali redondinhos, mas que você consegue aproveitar para gerar mais oportunidade. Então, por exemplo, dados não estruturados é tudo aquilo que está lá em conversa com o vendedor, gravação de chamada, e-mail que você trocou desde que você mandou a primeira proposta, às vezes lá atrás, e ainda não fechou, né? Então, tudo que não é estruturado e que você consiga trazer e gerar alguns alertas e gerar gatilhos para você trabalhar esse contato no momento certo. Que é o que lá a gente está olhando de como que você trabalha realmente hipersegmentação, né? Porque até agora a gente vê que a gente vivia a personalização one-on-one, ela era com base nos tokens, né? Então você tinha lá, oi nome, oi fulano, você trabalha na empresa tal. E aí a personalização ela existia, mas ela era muito baseada nesse dado estruturado que você Não era coletou nem. aí. A gente, do nosso lado de tecnologia, a gente chama de interpolação só. Não é nem personalização. Exato. Exato, que é você ter, assim, que era muito mínima, assim, né, e agora a gente tá começando a ver mais e trabalhando lá, por exemplo, prospecção baseada ali em sinais de intenção que vem de fora da nossa base, né, então o que que a gente consegue justamente pegar essas informações de dados da internet sobre uma empresa, atualizações, né, então se a gente sabe que tem uma empresa que captou uma rodada de investimento ou que tem um decisor que mudou de emprego, como que a gente puxa essa informação para dentro do CRM e usa isso como dentro de um contexto para abordar determinada conta, né? Que pode ser algo que a gente não tivesse originalmente no CRM, mas que hoje a gente consegue puxar para dentro do E nosso dá pra você registro de puxar hoje em empresa. dia, porra, o LinkedIn hoje em dia indexa os posts das pessoas. Tu consegue saber sobre o que aquele cara tava falando nos Sim. últimos 2, 3 meses, sacou? Às vezes não é nem. Isso que eu quero dizer, às vezes não é nem municiar o vendedor com o dado de essa empresa acabou de receber o dinheiro. É tipo, cara, olha só, esse cara escreveu esse artigo aqui. Cara, às vezes se você cita aquele artigo que o cara escreveu, você consegue entender melhor aquele artigo, tu consegue melhorar a abordagem para sair daquelas abordagens, tipo, que o meu LinkedIn, ele é muito, ele prega quase que uma pegadinha, né? Que aí o cara vem, oi, que deve ser muito difícil ser o Goku na Métricas Boss, tá ligado? Que aí você vê nitidamente que é uma mensagem automática, tá ligado? Sim, sim, isso é uma coisa que a gente tem, por exemplo, um produto super novo que é um agente de prospecção, né? Que a gente está usando com muito cuidado também, justamente porque é muito novo. Uhum. Mas que consegue, por exemplo, trazer essas informações de enriquecimento, tanto da empresa como do contato, puxar uma informação, às vezes uma conta mudou de vendedor algumas vezes nos últimos anos, mas a gente tem um histórico de conversa com mais de 2, 3 decisores. Isso é Então, como sensacional. que eu trago isso para uma nova abordagem, né? Para um decisor que acabou de chegar na empresa e falar, olha, e que seja automático, né? Que eu não precise dedicar o meu time de vendas ali ou de pré-vendas para fazer uma pesquisa super extensa do contexto, mas já ter ali uma AI nesse caso, mas né, tem outras formas de você automatizar isso para falar, olha, esse é o contexto dessa conta, falamos com X, Y, Z decisores, esse é o contexto da empresa, estão crescendo bastante, acabaram de comprar tal empresa, como que a gente traz isso para uma sugestão ali de abordagem inicial, que no caso é com AI, para o time começar a trabalhar e recuperar esse contato, né? Então, acho que tem várias formas hoje de você trabalhar de forma mais contextual, né? E justamente usando esse dado que não está estruturado. E aí eu tô vendo casos muito legais de clientes fazendo isso via gravação de chamada, né? Às vezes com a HubSpot, mas às vezes com outras ferramentas, né? Tem empresas brasileiras incríveis fazendo
usando software para isso, né? O case da Elephant AI, por exemplo, é um deles, tem o Meet Rocks, né? Como que você pega informações de dados não estruturados de conversas, de chamada, de evento presencial que você foi, e você trocou ideia ali com algum decisor e traz isso para o CRM, preenche isso automaticamente, cria ali propriedades que são cada vez mais customizadas e contextuais, né, que não sejam simplesmente informações objetivas, e usa isso para sua estratégia de nutrição, para até identificar padrões ali de objeções, por exemplo, que o seu time de marketing consiga antecipar isso ali num messaging de campanha e tudo mais. Então, tem várias formas de Até usar mover, eu isso. já vi umas ferramentas que. Agora a API do Meeting permite você consumir os dados de transcrição. Então, não é nem tão desorganizado que o dado vem mais. Antigamente, as transcrições eles vinham como se fossem aqueles arquivos de legenda, né? Hoje não, você já consegue ter uma visão um pouco mais estruturada desse tipo de dados consumindo as transcrições por API. Eu já vi uma ferramenta lá de fora que ela mexe o usuário dentro do pipeline a partir de uma avaliação feita da IA. E aí o follow-up é montado automaticamente, tudo é montado automaticamente a partir disso. É isso aí, tá ligado? É você usar. É como que você tangibiliza esse tempo. Sacou? É impossível, sacou? Porque a partir do momento que você estrutura isso, você tem a possibilidade de fazer tantas coisas, sacou? Que tu fica meio, tipo, impossibilitado de dizer as possibilidades que você tem de otimização no Sim. fluxo de venda, sacou? Porque são infinitas, sacou? E Sim, aí é mas um aí ponto também tem o interessante, que é lance tipo de assim, priorizar, né? Acho que outro ponto é isso, isso. então, Você esse é um ponto prioriza. interessante que eu ia trazer. Que tem 2 lugares que, tipo, eu gosto muito de, tipo, de ir, né? Tipo, não, lugar. Mas assim, eu acho sempre que é bom levantar a pauta com o cliente. É tipo assim, cara, porra, como que tá os dados da galera de vendas? Tipo assim, conversar com a galera que tá fazendo o processo manual é interessante, né? Então, o cara que tá ali sentado, mandando, você sentar para ver como é que é o fluxo de trabalho daquele cara no dia a dia é interessante. E no saque você tem muita informação também que você consegue Sim. trazer de reclamação, que também orientam para, porra, vamos priorizar isso daqui, que, porra, tantas mil pessoas estão reclamando disso lá no saque. Acho que são os pontos também de você conseguir trazer para análise. Eu acho que no B2B, além do saque, é você falar com quem está fazendo o serviço. É isso. Então, os alinhamentos de vendas com a prospecção das vendas, né? Com de fato a execução do serviço ali que foi feito. Isso muitas vezes pode existir espaços absurdos. Sim. Então, eu já trabalhei em agência, você também, que vendiam projetos mirabolantes de entregas em tantos dias e que isso não era passado para a gente. Então, a gente estava trabalhando numa sprint XPTO, aí o cliente reclamava, achei que isso ia estar pronto ontem. A gente, bom, não, impossível não estar Uhum. pronto ontem. Não, esse projeto é gigante, ninguém te falou. Então, falar com quem executa o serviço também é muito importante, porque isso ajuda a melhorar a venda, E tem um coletar case. dado qualitativo. Tem um case nosso da MB que é melhorando a jornada do usuário no site a partir do entendimento da dor do cara lá. Sim, Tipo, sim. que é o lance do código do voo, né? Sim, sim. Que É, foi isso uma foi parada que a o. gente otimizou em cima de ir lá Exato. no teste quente. Exato. Foi o Nossa, isso exemplo de. é muito bom, assim, né? Eu acho que no marketing, em venda, assim, às vezes eu vejo que às vezes se subutiliza muito a informação de pós-vendas. Por isso que eu trouxe Total. aqui em alguns momentos também, assim, que é você aprender com quem tá lá na ponta, o Uhum. atendimento mesmo, ou o customer success, e como você pega ali as dores principais para você ajudar ali, né, tanto o time de vendas você conseguir trabalhar melhor as contas que realmente tem oportunidade para cross-sell e para upsell, Uhum. porque hoje em dia eu vejo que isso é totalmente em geral, tá? Perfeito. As empresas que a gente conversa, em geral, ainda é muito apartado, né? Você tem time marketing e vendas bem integrados ou pouco integrados, e aí quando você vai para pós-venda, é outra, Zero. totalmente segmentado, você não tem visibilidade. Normalmente até outra área, né? Exatamente, é outra área, é outro processo, outro tipo de KPI, e um aprendizado que a gente tem tido como HubSpot, e que a gente tem visto que é muito interessante, que é aquela velha história, gente. Para você trabalhar a sua base existente, é muito mais fácil você vender para cliente que já é da sua base, né? Do que você conquistar cliente novo, e a gente fica ali em marketing, vendas, quebrando cabeça com aquisição, com um monte de olhando só para cliente novo, sendo que as experiências que a gente vê na Hub e com clientes é que quando você tem o dado integrado com pós-venda e o time de vendas consegue ver exatamente quais são as principais dores que o time de CS ali está tendo, quais são as listas ali de clientes, por exemplo, que são mais ativos, né, em ferramenta, que estão numa curva de crescimento interessante. Isso tem forma de você cruzar esses dados e cruzar essas informações para você trabalhar upsell, cross-sell. É muita diferença, né? E o contrário também, né? De um time de CS,
conseguir antever problemas e antever casos críticos ali a partir de conversas com vendas, de chamados que às vezes a gente em marketing e vendas ali pelos nossos canais de aquisição recebe de um monte de cliente querendo suporte. Então não é demanda. A gente cria um canal às vezes pensando em aquisição, né? E aí quando você vai ver, tem um monte de demanda de cliente existente, né? Então como que você identifica também oportunidades para você melhorar a experiência do cliente ativo a partir dos canais ali de marketing e de vendas? E como que você alinha a comunicação também, né? Porque acaba que tem muito problema que marketing gera para o time de CS por promessa que não Uhum. condiz com a entrega do produto. Exato, exatamente. Clássico. Acho que no final, sendo isso algo presencial ou isso sendo algo online, o final, o que a gente está dizendo é para você chamar a pessoa para tomar um cafezinho, para poder trocar essa ideia. E se for um cafezinho, que seja Coffee Mais, né, Luciano? Que tem 15% de desconto, link da descrição, tá aqui envelopado pra galera. Esse aqui, ó, é o clássico, e a gente botou laranjinha em homenagem ao HubSpot aqui, tá? O Coffee Mais, você chama a pessoa pra tomar um Coffee Mais, troca as ideias, vai pegar essas informações qualitativas, e você vai tomar um café maneiro, bom, trocando essa ideia, seja online ou offline, você pode presencialmente ou online chamar a pessoa para o café para trocar essas ideias, alinhar expectativas, entender como o time está entregando, entender como a venda está vendendo, e a gente depois, ó, vai integrando cada vez mais os dados. E aí, eu já faço outra pergunta aqui sobre isso que a gente está falando, de conexão. A gente consegue hoje, assim, na visão que você tem aí no dia a dia da HubSpot, você consegue entender qual é o caminho mais prático para essas empresas saírem desse caos dos dados que a gente está mencionando aqui e chegar a um ambiente integrado, inteligente? Eu acho que na prática, eu diria que é aquilo que eu comentei ali no início, que é você começar com 2 áreas, né. Eu sei que o cenário ideal é você ter unificação de dados como projeto, ter unificação de dados como um projeto. Mas na prática, o que a gente vê muitas vezes é a empresa ou uma área querendo implementar um determinado processo, resolver um determinado problema dessa área. E tudo bem. Então, o que eu sugiro é ter pelo menos 2 áreas, né, tentar resolver um problema e entender, puxar um stakeholder de uma área de vendas, né, se eu sou de marketing, como que eu entendo, como que uma área de vendas pode me ajudar e que tipo de dado me beneficiaria ali como gestão de marketing e vice-versa, para a gente entender um caso de uso de integração de dados. Então acho que começar pequeno, né. Acho que tem até um caso bem conhecido nosso, que é de um cliente que é da Eletromídia, que vou dar um exemplo aqui só para tangibilizar um pouco mais, Perfeito. mas que Quem é um foi no caso Summit viu. que é Quem foi no desculpa. Summit viu. Exato. Então, que é um caso de uma empresa que é uma empresa de out of home, né, eles vendem empresa de mídia, vende espaço out of home para várias cidades, né, em vários meios, né, então desde abrigo de ônibus, aeroporto, enfim, trabalham com publicidade out of home. E eles vêm de um cenário, aí foi um trabalho aí de quase mais de 6 anos que a gente está com eles, e eles vinham de um cenário onde a venda ela era muito relacional, eles trabalhavam só com contas enterprise, então B2B, contas muito grandes, em que o relacionamento ali do vendedor era muito forte, né, com seus clientes, com seus prospects, e que cada vendedor tinha ali, mantinha no seu caderninho, na sua planilha, na sua cabeça, contato, informação de cliente e tudo mais. E eles tinham muita pouca previsibilidade. E aí foi a área de negócio, a área de marketing e de vendas, entendendo que eles não tinham previsibilidade nenhuma ali de negócio com essas contas enterprise, apesar deles terem um relacionamento com muitas boas contas e grandes contas, que eles precisavam de melhorar o forecast. Então esse foi o caso de uso deles, vamos começar com forecast, eu preciso ter mais previsibilidade de vendas, mesmo que a gente ainda mantenha aí alguma coisa na cabeça dos vendedores, na planilha, mas a gente vai começar a documentar, os gestores vão começar a documentar no CRM, e só o que estiver ali no CRM vai ser considerado como parte desse forecast. Beleza. Aos poucos eles foram expandindo para base, para vendas que são de mais volume, né, para pequenas e médias empresas, e aí começaram a trabalhar mais com mídia paga, com anúncios no Meta, anúncios no Google Ads. E aí surgiu outra dor, que era ter visibilidade dessas campanhas, o que virava pipeline de verdade, o que virava negócio e receita. E aí, aos poucos, a área de marketing e growth foi sendo trazida para esse processo, né? E criando processos novos para esse sistema, no caso, eles resolveram centralizar
tudo no CRM, mas é começar aos poucos. Isso foi um projeto de anos, né? Então, focaram ali 2, 3 anos só em centralizar vendas e pipeline, forecast. Viram que tinham outra demanda, outra dor que vinha de outra área. Resolveram trazer ali e unificar esses dados, porque eram áreas comuns que precisavam de visibilidade. E agora, nos últimos anos, que eles estão com a parte de suporte também, justamente porque eles viram que tem a oportunidade de trabalhar base ativa, pós-venda ali, né? Melhorar, ver o que tem de oportunidade de cross-sell e upsell a partir dos clientes ativos. Então, o que eu diria é exatamente isso, assim, começa com um caso de uso e com os champions que você tem, porque não adianta ficar tentando trazer também lideranças que às vezes estão com outras prioridades, né, vocês sabem, gente, para trabalhar em empresas assim com equipes complexas é isso, uma batalha de cada vez. Então, um caso de uso, um aliado de cada vez ali na equipe, e aí Eu tenho que aos saber muito bem qual a guerra que tu vai arrumar primeiro. Sim. Porque às vezes a guerra que você vai arrumar primeiro, a batalha que você vai fazer primeiro, é a que vai cagar todas as outras, porque você escolheu uma guerra que você não devia ter lutado. É que nem que fazia sentido pra ninguém, só pra você. Exatamente. É um jogo, querendo ou não, é um pouco do jogo político que se tem em toda empresa, né? Mas acho que se a gente pegar o que a Karina falou aqui agora, a gente tem um puta caminho baseado em case real de como foi feito. Então, qual caminho a seguir? Porra, copia esse que acabou de ser falado. Copia esse, testa, documenta, Exato. anota os aprendizados. Aí daqui a algum tempo, você às vezes está até aqui contando. Olha aí. Então, Eu acho que vai começar a ter uma onda também, que agora vai ser um pouco mais reativo, porque tá todo mundo nesse surto agora de AI, todo CEO de toda empresa cobrando que a galera use AI. Então eu acho que vai ter um movimento aí do pessoal que ainda não tem muito esses processos, né, essa integração de dados feita, porque às vezes não tem um owner para isso, né? A gente tá falando aqui de empresas que às vezes tem uma da liderança que vai lá, tem uma pessoa de dados que é o owner disso. Mas às vezes não tem, aí a coisa vai crescendo de uma forma um pouco bagunçada mesmo. E é normal. Só que eu acho que agora, com isso de essa cobrança por AI, né? Muita pressão por eficiência, gente. A gente tá vendo um ano que tá rolando um monte de layoff, muita cobrança por usar e escalar AI ao mesmo tempo, que vai ter também uma pressão por esse trabalho de base, do tipo, ok, para eu ter AI, eu também preciso da casa minimamente arrumada, senão eu não consigo ter um caso de uso que seja escalável, que eu consiga provar retorno. Perfeito. Cara, levantou a bola pra eu cortar. Parece até que você tava sabendo que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque, porra, as pessoas estão achando que a IA vai consumir os dados que ela tem, cuspir o insight. E, cara, não só sobre os dados da sua empresa, mas a gente já viu vários casos. Se você não viu esse caso aí, tá assistindo esse podcast, joga na internet. Mas o Luciano já mencionou, inclusive, em podcast aqui, um caso de um cara que demitiu todo o time de dev, que ia fazer tudo com IA. 3 meses depois, o cara foi lá e falou: preciso contratar um dev, alguém me indica? Porque no final, o que a gente tá falando aqui da IA, até no quesito de dados específico, a gente falou no início, o pior de não tomar decisão baseada em dados é decisão baseada em dados errados. E aí, você acabou de levantar a bola, cara. Você não faz a base. Então, você não sabe se o dado que tá ali, tá coletado, tá com qualidade, você não sabe se está com consistência, você não sabe de onde veio esse dado, quem alimentou essa informação, e aí você pluga uma IA dentro dessa desordem toda aqui para ela gerar insights para você. Aí porque a IA e a gente está no hype, você não vai contestar. Você vai falar, a IA validou os nossos dados, analisou e falou que a melhor decisão para Métricas Boss é ir para Sergipe prospectar clientes. Por quê? Porque baseado nos dados que vocês têm, Sergipe converte mais. Porque a gente teve um lead com uma venda. A taxa de conversão é maior. E baseado no quê? Porque eu só alimentei com 4 leads. 3 que não prospectei não fechou, um que prospectou e fechou, e coincidentemente era do Sergipe. Aí agora eu vou fazer uma ação de evento. Não faz sentido. Por quê? Porque eu não fiz a base. E aí eu queria justamente fazer essa pergunta aqui pra gente debater, que é, dá pra gente dizer que eu fiz para divulgar, inclusive, a mesa redonda de Martech do Analytics Summit que o senhor capitaneou, Luciano Fiari. Eu fiz uma imagenzinha, que agora eu tô rei dos desenhos, né? Eu fiz um desenhozinho que era o cara consultando um monte de cocôzinho, ele botava a IA nos cocôzinhos, e os cocôzinhos saíam coloridos. E aí todo mundo achava agora os cocôzinhos o máximo, mas não deixava de ser cocô. Continuava horrível. Então, a pergunta que eu faço pra vocês é, como é que a gente fala pra essa galera que tá cobrando todo mundo de IA que não adianta cobrar
e botar IA pra escalar, fazer um monte de merda se a tua base tá mal feita. O teu dado não tá confiável, tu não sabe de onde foi puxado, ninguém alimenta. Como é que a gente defende isso pra essas pessoas? Meu papel, Karina, é de host, tá? Então eu só faço pergunta mesmo, tá? Aí você que responde, no caso, aqui é entrevistado. Não, isso é uma pergunta que realmente a gente está aprendendo isso, mas o que a gente tem defendido muito, inclusive internamente, embora a gente tenha um monte de feature de AI que é útil para quem tem dado. Quem já tinha uma estratégia de CRM, já tinha o dado limpo, já tem uma estratégia de deduplicação, já tem uma quantidade ali relevante para você conseguir trabalhar. Sim, vale a pena utilizar, mas se não, realmente dar um passo atrás e trabalhar primeiro essa questão da confiança interna que você tem na informação que você tem hoje, no dado estruturado que você tem, no dado não estruturado, o que você consegue começar a trazer, seja via integração, né, seja via CRM, para gerar alguns acionáveis ali, né, alguns quick wins, que são muito, muito mais nessa linha que você comentou, que é um ganho de tempo. Não vai ser um super projeto que você vai escalar para a companhia como um todo logo de cara, né? Então, fazer muito teste e realmente, primeiro você tem o seu dado estruturado, bem calibrado ali, deduplicado, limpo, né? E aí tem várias formas de você fazer isso, né? Seja via ferramenta, ou tendo uma pessoa ali, um time, uma estrutura de dados alocada para apoiar nessas demandas que vêm das áreas de negócio, né? Então, e eu acredito que tem uma questão assim, a gente está vendo muita pressão das lideranças dos clientes para adotar, mas aí quando a gente vai perguntar, olha, mas para que você quer usar? Você tem uma dor latente, algum caso de uso que seja muito repetitivo, algo que vocês veem que é possível escalar? Nem sempre essa resposta é muito clara, né? Eu acredito muito de ter esse framework ali de priorização mesmo, assim, como que você, quais são os casos de uso mais críticos, os gargalos que você tem ali, seja no seu marketing de vendas, onde você realmente consegue colocar em uma etapa ali do seu processo. Você não precisa ter um processo de ponta a ponta ali com a gente, mas numa primeira etapa. E geralmente essa primeira etapa que a gente está vendo ali é no primeiro nível de atendimento, seja ali em pós-venda ou de prospecção, mas é numa primeira camada, porque é o suficiente para você ter um aprendizado, né, e colher essa informação não estruturada que vai vir do seu lead, do seu cliente, mas que também não vai trazer um risco tão grande a ponto de você comprometer um negócio, né, de colocar ali uma jornada já de ponta a ponta com AI. Então, acho que esse convencimento, acho que tem muito a ver com perguntar mesmo. E aí perguntar, questionar, inclusive, liderança e falar, olha, mas para quê? Qual que é a dor clara que a gente quer resolver, né? Porque tem muito caso de uso, realmente, tem muita ferramenta, e tem alguns casos onde a gente já vê que todas as empresas estão escalando muito, que é produção de conteúdo, processo de marketing, né? Então, a gente já vê que tem uma escala muito grande, o que a gente não necessariamente tem é uma mensuração disso, né, do pessoal mensurando ali o ganho de tempo, de receita e de negócio, né, com isso. De tempo a galera até mede, porque fica É. mais claro. Agora, o Sim. quanto de receita aquele criativo que você fez no chat GPT trouxe, aí ninguém mede. É. Sacou? Aí ninguém mede. Sim. Então acho que é isso, assim, priorizar casos de uso e tem essa camada que você trouxe, Lucian, que é uma camada mais de enriquecimento mesmo, né? Que às vezes estão ali muitos em processos de meio que um back-office ali do marketing e vendas, que você vai ter um ganho muito tangível ali ao longo de alguns meses, mas para isso, como falou, não é só você enriquecer, você tem que garantir que está tudo integrado, qual a fonte de dados que você está integrando, que você está usando para vasculhar, né? Como que isso está sendo imputado ali para suas propriedades, para o seu time de vendas? Eles estão sendo notificados ou isso está só virando mais dado que você está gerando e ninguém está usando isso de fato, né? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla do caso de uso. Que seja uma etapa num processo ali, ou que seja um processo de ponta a ponta, se você conseguir fazer, e aí, aos poucos, você vai mostrando valor para isso. Mas eu mesma sou muito, e a gente na HubSpot, a gente está testando com muito afinco, mas a gente está descartando muita coisa também. Então a gente testa muito, É Exatamente. normal, pô. e Aí fala, faz parte, né? A gente testa pra provar que a gente tá errado, né? Se a gente exatamente, tá certo, sim. a gente subia direto em produção. Acho que é isso. E E aí você tem muda que aquela tomar esses mentalidade cuidados. de growth mesmo, assim, de vou testar pouca coisa. Eu não preciso de 10 experimentos de AI num trimestre. Eu preciso de 3, 2. E se Exatamente. estiver E a funcionando, verdade é que se teu time também, e que acho que também isso é uma grande dor do processo de você implementar qualquer coisa com IA, é que, primeiro, né,
qualquer coisa que tá vindo ali no top-down acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Mas, se o seu time também tivesse começado a coçar um pouco a bunda da cadeira para dar uma pesquisada, naturalmente, quando alguém perguntasse quais são os casos de uso, vai ficar mais fácil de você conseguir correlacionar, porque eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia. E é por isso que bate muito com o que você falou, né? A maioria dos processos que a gente tem hoje automatizados por IA ou com a IA potencializando no nível absurdo é conteúdo, porque o cara não consegue, tipo, criar as correlações, sabe? Tipo assim, de cara, caralho, isso daqui dá pra fazer com IA. Sacou? Aí, porque até então, hoje, a dor mais braçal que a maioria da galera tem é o conteúdo, é tangibilizar uma pessoa que não sabe desenhar, é possibilitar você conseguir gravar um vídeo nas Maldivas, mesmo você não estando nas Maldivas, sacou? É de viabilizar algo que hoje ainda é muito difícil. Mas nesse fácil que a gente faz todo dia a dia, sacou? Não significa que a IA vai entrar naquele processo e ela vai tirar teu emprego, necessariamente. Porque, tipo assim, pra mim deveria Pode ser claro. potencializar, né? A partir do momento que a pessoa ela entende como funciona, ela vai conseguir correlacionar mais fácil os casos de uso com o dia a dia dela. Porque, tipo, eu acho que esse é um erro também que a galera acaba cometendo, de querer trazer para dentro da sua operação um caso de uso de outra pessoa. E aí, de outra pessoa que eu quero dizer, de outra empresa, de outro mercado, sabe? E aí acaba tentando adaptar, né? É aquela porra, é brinquedo de criança, né? Que tu não vai enfiar uma estrela num lugar onde é que tem um círculo pra você colocar, sacou? Então acho que tem que ter esse tipo de cuidado. E aí vai de baixo pra cima também, né? No bottom up, a galera começando a porra. Cara, já o maluco lá vai falar pra gente poder usar IA aqui. Tipo assim, vamos sentar para poder analisar e ver quais são os gargalos que a gente tem, que aí eu acho que esse é o ponto principal. Vamos tentar identificar os gargalos que nós temos para poder entender, antes de saber qual o caso de uso que ele resolve, eu conseguir otimizar aquele gargalo, só que eu acho que tem um pouco disso. Porque as empresas, na maioria das vezes, a gente reclama muito do top-down, né? O top-down é uma merda. Mas o top-down, às vezes, ajuda a gente também a meio que quebrar algumas barreiras de tecnologia. Tipo, é inevitável. Tipo assim, porra, vai todo mundo começar a usar IA, vai dar um monte de merda. A gente tá no momento que vai dar um monte de merda. A gente tá no momento onde o cara demite todos os funcionários e depois recontrata todos eles de novo porque ele fez uma decisão errada. Mas muito porque a gente tá no início do que é a IA sendo aplicada a marketing, a tecnologia, a tudo. Sacou? Pelo menos nesse recorte, né? Porque a gente já teve outros recortes de utilização de inteligência artificial. E tipo assim, porra, minimamente num time de vendas, não é nem IA generativa. Tu pode rodar lá uma análise de sentimento das últimas 30, 40 chamadas de um vendedor que está passando por uma nota de avaliação baixa. Você não sabe? Tipo, então, até o teste ele tem que ser específico o suficiente para você poder conseguir comprovar a efetividade da utilização da IA. Porque, tipo assim, porra, de novo, eu vou criar um cenário factível de eu conseguir medir. Se eu pego um cara que é muito bom e aí, tipo, eu aplico o IA no trabalho dele e ele continua muito bom, porra, beleza, você tem isso, né? Agora, se eu crio um filtrozinho de entender, cara, olha a transformação que a IA trouxe para esse gargalo, aí acho que fica um pouco mais, né? Então, tipo, o teste ele tem que ser muito em cima, tipo, de pegar um caso isolado, específico, bem detalhado e bem fácil de você medir. Pô, eu tenho um vendedor que tá na merda, só que o cara não vende, não tá batendo meta, eu vou trazer esse cara para poder, sei lá, enriquecer os dados do lead para quando ele for entrar em contato, ele saiba algumas informações do cara. Pô, isso melhorou em tantos por cento, porque esse cara usou, que aí você tem que confrontar isso, né? Esse cara usou isso nas mensagens, que, tipo, né, não é só IA generativa que a gente também vai usar. Por machine learning tá aí há anos, a gente consegue aplicar, né, e trazer uma série de informações. Nem precisaria de você utilizar a IA diretamente para você poder enriquecer os dados. Tipo, se eu vou buscar no LinkedIn, se eu vou buscar, tipo, nas redes sociais, se eu for buscar, sei lá, no escavador, para saber se o cara já cometeu algum crime, sei lá, que tá tentando vender. Tipo assim, de qualquer forma, são coisas que não dependem da IA diretamente, sacou? Acho que tem isso também. Muito da utilização de IA em processos que às vezes nem precisam, sacou? Acho que tem isso também. Sim. Você falou isso agora e me ocorreu um pouco que é uma coisa que eu acho que eu sinto falta, que eu vejo assim, eu sempre tô perguntando para cliente, para empresas, né, como que o pessoal tá mensurando e tal. E as empresas que estão mensurando bem conseguem ter um resultado claro, mensurar esse impacto, né, de incrementalidade, melhora com o processo de AI, são aquelas que estão usando, que tem quase uma lógica de CRO, sabe? Estão tendo uma documentação muito clara ali de, olha,
esse é o experimento, essa é a variável A do processo Perfeito. com AI, e essa aqui sem AI, que é a variação B, sem o processo. E estão documentando isso muito, muito religiosamente, sabe? Seja semanalmente, mensalmente. E é uma coisa que realmente não é óbvio para todo mundo, né? Nem todo mundo, a não ser que você fosse numa área de CRO, trabalhe com anúncio, não é todo mundo que está acostumado a olhar para um processo dessa forma, né? De testar uma Documentar dessa forma. variante A como B. Mas isso agora vai se aplicar para qualquer área que use AI, qualquer uma, né? Perfeito. Não Perfeito. só marketing, quem trabalha já com CRO, mas qualquer área, que é essa coisa de você documentar, né? O processo humano Perfeito. versus AI. Não, Extrair os aprendizados, né? Que esse é um ponto. Tipo assim, às vezes você colocou IA num processo em que a IA tá performando melhor, mas a IA não consegue aprender com aquele processo tal como um ser humano. Sacou? E que bom, porque quando ela aprender a gente tá fudido, sacou? É tipo isso. não, e tem um ponto de tudo que vocês trouxeram aqui que volta ao início desse papo, né, desse podcast. A gente tá falando da IA, falando como que ela pode enriquecer dados, o que ela pode te ajudar. A gente falou sobre a parte da base aqui, que a Ká comentou bastante. Isso fala lá no início, né? O que é o dado enriquecido, o que é o dado claro, o que é o dado correto, como é que a gente conecta esse dado, como é que a gente consulta, de onde a gente puxa. Tudo isso para você jogar IA. Então, antes de pensar no que eu vou aplicar IA, acho que o exemplo que vocês trouxeram, o que eu resolvo, o que eu quero resolver, o que eu preciso para que isso seja possível, como a IA potencializa ou escala isso. E acho que a gente está vivendo um momento inverso, que já aconteceu com diversas outras áreas, tá? Já aconteceu com o inbound, onde todo mundo falava que precisava de inbound, o cara não tinha nem site, ele precisava de inbound. Mas tu não tem nem site. Não, então eu vou ter um blog. E eu vou fazer um monte de material rico. E que material rico você vai fazer? Eu vou pegar meus posts e botar no e-book e mandar a galera baixar. Mas a galera já vê. Isso acontece, é cíclico no marketing. Pelo menos no marketing é cíclico, nos negócios também é cíclico. Surge uma coisa de fora, todo mundo em 3 meses vira especialista. Em 4 meses alguém tem que aplicar isso em qualquer setor da empresa, ninguém documenta. Acho que a Ká trouxe um bom ponto de como a galera tem documentado bem isso. Ninguém documenta, bota essa porra em qualquer lugar, aí entra lá o momento de eu não acredito que isso funciona, não, implementei aqui, não funcionou. Não implementou como, no que, pra quê, com que dados, com base no que, qual a experimentação que estava por trás. Aí daqui a pouco começa a ter especialistas em IA que vendem consultoria, e o que o cara faz na base número 1 é tudo que a gente falou. O que você quer? Pra que você quer? O base. Por quê? Porque o cara lá atrás não sabia, porque ele só jogou IA de qualquer jeito. Ele achou que potencializar a IA era contratar o ChatGPT Plus pro time. Pra todo mundo tem o ChatGPT Plus, pronto. Mas o que a galera usa nisso? A galera tá subindo o texto, o e-mail que mandaria pro chefe, mandando o ChatGPT devolver em comunicação não violenta. Pô, você não resolveu porra nenhuma. Você só não quis mandar alguém pra puta que o pariu no e-mail. Isso não resolveu nada. Então acho Às que isso vezes isso acontece um resolve pouco muita coisa. cíclico, Isso é um pouco cíclico no mercado, sabe? E acho que a gente bateu um ponto legal aqui para levantar uma outra discussão que acho que a Karina vai conseguir ter muita propriedade para ajudar a gente e elucidar para a galera que está consumindo aqui. Que é quando você olha para essas empresas scale-up, como você trouxe, com consistência, como você trouxe, o que elas têm em comum quanto à relação de dados e stack do que elas usam, saca? Porque acho que isso ajuda muito a audiência que está aqui consumindo esse conteúdo olhar um pouco mais e falar assim, cara, putz, talvez se essas empresas scale-up, ela usa essa relação de estrutura de dados e esse stack, e eu estou numa estrutura de relação de dados lá embaixo, e eu não tenho stacks parecidos, talvez eu esteja algumas casas atrás para potencializar o uso de dados e também IA dentro disso, dados estruturados. Acho que é uma forma da gente tentar dar um norte para a galera, igual você trouxe muito bem o caminho a ser usado. Tá. Eu acho que não tem um stack propriamente dito assim comum, mas o que é comum? Todos Não, usam HubSpot. eu tô tentando fugir desse statement, porque mas assim, não usar planilha como um core, eu acho que esse é o que a gente tem em comum. São empresas que abandonaram o uso de planilha como verdade única da empresa. Isso não significa que elas não usem planilhas at all, tá? O que isso significa? Que elas vão trazer informação de uma planilha de um evento para dentro do CRM. Elas vão usar pontualmente, às vezes, ali para um projeto, vai ter uma planilha, mas o core, a informação que elas vão utilizar como time, ela é ou CRM, ou elas vão usar uma ferramenta de BI combinada, né? Às vezes tem empresas que puxa informação
informação do CRM leva para uma outra ferramenta de BI, mas a fonte, né, de onde esse dado foi coletado, como ele está sendo trabalhado, como esses contatos dessas empresas estão avançando no pipeline, a origem é o CRM, a source of truth é o CRM. Se elas vão usar num dashboard da HubSpot, ou se elas vão levar isso para uma ferramenta de BI, isso varia, tá? Tem muita empresa que o time de marketing e de vendas usa ali no próprio CRM, né? Acho que é mais fácil, mas que tem ali uma estrutura, às vezes, de tecnologia que acaba acompanhando em outras ferramentas. Mas acho que a base é essa, não confiar no conhecimento pessoal e na planilha como um ativo da empresa. O ativo da empresa, ela e ter essa cultura que o dado não é meu. O dado não é do meu como vendedor, não é meu como gestor, o dado é da empresa. E ele precisa estar ali em alguma fonte que todo mundo consiga acompanhar em tempo mais ou menos real. Tá? Então, isso é o que eu vejo em comum nas empresas que têm uma maturidade de dados maior ali. Elas realmente, assim, o dado ele é ativo da empresa. Porque acho que o que a gente vê como dor em empresas que estão começando com esse processo de unificação e tratamento de dados realmente ter uma cultura. Empresas que estão começando, elas têm essa cultura de achar que o dado ele às vezes, de uma área ou de uma determinada pessoa. O dado ele é um ativo de poder, quase, vamos dizer assim, de moeda de troca e política, aquilo que a gente estava falando no início. Empresas que estão mais maduras, elas realmente têm esse processo de transparência, de accountability. Então, né, o dado é o que está ali no sistema que foi definido pela empresa. Se está por fora, a gente não vai contar. E ter uma questão também de transparência sobre erros e dados que são ruins, vamos dizer assim, no sentido de um dado que não me favorece, tudo bem, entendeu? Acho que de ter essa clareza de que não é porque o dado tá ruim, a meta tá ruim naquele mês, isso não é um problema, né? Porque acho que isso também é de cultura, né? Se você tem empresas que às vezes tendem a esconder informação aqui ou ali porque aquele dado não é favorável no forecast daquele mês ou na meta daquele mês. E aí você cria uma cultura que só mostra os dados que são bons ou que são favoráveis à empresa naquele momento. Então, acho que o que eu vejo de comum é realmente uma cultura de transparência, assim, e visibilidade para várias áreas de dados e dado como ativo da empresa e não da pessoa ou do departamento. Pô, perfeito, eu concordo muito com essa visão. Acho que tem muitas empresas e áreas que elas, ao invés de democratizar acesso a dados, elas transformam isso em... Na verdade, existe uma área que é a caixa-cofre, que você pega uma senha, baseado nessa senha, você vai ter sua vez de solicitar aquele relatório que você quer. Quando, na realidade, quanto maior a democratização de acesso a dados, mais fácil a velocidade das pessoas sobre isso. A gente sempre cita um exemplo aqui, cara. Porra, tem 2 anos que a gente cita. É legal tentar encontrar outras empresas. Porque já tem uns 2 anos que a gente cita esse exemplo, que é o exemplo do iFood, cara. A gente gravou um podcast aqui com o Lucas Pedotti. O episódio, inclusive, em questão é a área de dados não é pastelaria. Tá aparecendo aqui no YouTube, caso vocês estejam vendo no YouTube. Que a gente fala sobre isso e o Lucas Pedotti, que é o Head de Dados e a Head and Heart de dados IA do iFood, ele falou sobre o que eles criaram lá dentro, que foi uma carreira, uma pessoa chamada Badu, Business Analytics Data Heavy User, isso. Então, um analista de dados heavy user de negócio, analista de negócios de heavy user de dados. E que, na realidade, eles descentralizaram o acesso a dados, onde o time de dados ele tem a principal função de garantir a qualidade dos dados, garantir a confiança, as integrações, ter os dados estruturados, pegar dados desestruturados e estruturá-los. E esses Badus, eles aprenderam a fazer queries no SQL da vida para poder consumir esses dados em suas equipes. Então vai ter um Badu no time de CX, vai ter um Badu no time de saque, vai ter um Badu no time de vendas de tal coisa. Isso eles falaram no podcast que descentralizou e avançou muito as análises dos times. Porque ao invés de eu ter que ficar controlando os chamados e abrindo vagas e vagas para área de dados que interpreta esses dados, e aí, será que interpreta corretamente? Porque às vezes não tem contexto de negócio daquela área. Cara, isso deu uma quebrada legal para eles lá. Faz sentido a galera acabar de ouvir esse episódio, dá play que tá aqui em cima no YouTube se tu estiver lá. Se tu estiver no Spotify, corre e procura a área de dados na pastelaria, que tangibiliza um pouco do que você trouxe também, é um case real ali. Cara, a gente tá indo pros finalmente do podcast, e esse é o momento que, pelo menos pra mim, é o momento mais legal, porque é o momento do bate-bola rapidinho.
Eu vou te fazer uma pergunta, tu não pode pensar muito. Tu tem que falar aquilo que tá no teu coração. Tu pode contextualizar depois. Tá, Mas tu não bora. pode pensar muito. Tem que falar o que vem no coração aqui. Papo sem filtro. E aí depois tu pode contextualizar à vontade, tudo bem? Bora lá. Tá preparada? Vamos, inconsciente aqui trabalhando, bora lá. Vai. Bora lá. Quando a gente fala que IA depende de dados bons, o que seria, então, na prática, esse dado bom para IA consumir e ajudar as empresas? Dado atualizado. Dado atualizado e completo. E deduplicado. São esses 3 critérios. Que isso, hein? Pô, quer contextualizar? Mas aí fica à vontade. Boa. Eu acho que quando eu falo de dado atualizado, é que você não precise de um esforço manual, né, da pessoa ir lá. Cada nova atualização, a gente sabe que muita coisa a gente escuta de cliente, vendedor escuta e às vezes não vai para o CRM atualizado, então você tem alguma forma de automatizar essa atualização. Ele está completo, né, de você ter os seus campos básicos ali preenchidos e deduplicado, porque dado duplicado, sujo, né, que a gente chama, é o que causa fricção ali na jornada do cliente, abordagem, né, o pessoal abordando o mesmo contato mais de uma vez, Perfeito. gastando dinheiro, gastando orçamento, às vezes, Perfeito. para campanha e tudo mais. Então, é por isso que eu falo que são esses 3 critérios Legal. principais aí. Se você tivesse que resumir o próximo salto de maturidade de marketing em uma frase, o futuro do marketing é? Pontinho, pontinho, pontinho. Ai, vai soar muito chovendo molhado, muito. Mas eu acho que o futuro do marketing é contexto de verdade. Aquilo que a gente está falando Boa. de você não usar só o token, a interpolação ali que o Luciel comentou, de você realmente ser personalizado de forma automática. Mas é muito clichê, gente. Sabe aquela história do a mensagem certa na hora certa para o cliente certo. Porém, isso de verdade, sabe? Aham. Com um contexto completo, como se você estivesse falando ali com uma pessoa numa festa que você encontrou várias vezes e você sabe o contexto de cada conversa que você teve mesmo, das pessoas que ela conhece, da empresa que ela trabalha. Então, acho que é isso. É bem clichê. Mas eu acho que conseguir aplicar isso, e a HubSpot a gente não tá aí também, tá, sabe, nesse momento, acho que a gente tá começando a olhar como que a gente faz isso. Eu acho que esse é o futuro, e a gente tem empresas que estão, a gente tem empresas que estão usando, né, contexto de uma forma inteligente ali, que não seja manual e para isso, né? Então você tem ferramenta, pessoal usando informação de CRM, pessoal usando informação de chamada, de dado não estruturado. Uhum. Você tem um monte de empresas de enriquecimento que está crescendo, né? Você pega empresas como Clay, tem empresas brasileiras também que estão tentando trazer mais contexto e mais informações, né, para as bases das empresas. Eu acho que então esse é o futuro, de aproveitar mais isso e que não seja tão artesanal como tem sido até agora. Pô, que isso, cara. Aulas em formato de podcast. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Analytics Talks. Agora você, para fechar a tríade aqui, tá? Falta só você dar uma aula no Prime, porque você já palestrou do Summit. Aí agora você participou aqui do Analytics Talks, falta dar uma aula no Prime. Fica aí, joguei a bola pro ar. Eu adoraria, gente, adoraria, eu sou muito fã, eu aprendo muito com vocês, estou com acesso ao Prime também, gente, aí então, quem quiser usar, porque vale a pena muito, assim, sempre acompanhei vocês, e contem com a gente, eu sempre deixo o recado aqui também, se não for eu da HubSpot que puder apoiar vocês, do Métricas, mas quem está ouvindo, quiserem saber de clientes, né, do segmento, quiserem fazer bench, porque acho que essa é uma dor que todo mundo tem também aqui, né, nós marqueteiros, como que eu encontro empresas que fazem coisas Outras pessoas. parecidas para aprender e tal. Então, só chamar no LinkedIn e estamos aí. Pô, Luciano, que aula. Muito forte, pô. Muito forte, né? Forte, muito forte. Porra, não é à toa, né? Multinacional. Pô, tá Eu não tô maluco, falando da global, HubSpot, eu tô falando da Karina. Exatamente. Ela é global. multinacional, pô. Tá maluco, respeita, né? Obrigada, queridos. Por que não? Daqui a pouco vocês fazerem uma aula em espanhol pro pessoal lá na Colômbia. Olha, Eu parece. falo mal em português, pô. Ó, eu não vou dizer que em espanhol
Mas parece que em dezembro, e a galera que vai estar ouvindo isso aqui já pode ter visto alguma coisa, quem sabe aí que vai rolar com a HubSpot aí, quem sabe? Vou deixar no ar. Vou deixar no ar aí, que eu já tenho informação privilegiada, mas... É isso aí, ó. Please come to Latin America. Joey! Para a Colômbia. Tamo junto, cara. Obrigado pela participação aqui, pela troca. Obrigado por conseguir um tempinho na tua agenda. Tamo junto, viu? Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, queridos. Contem comigo, com o pessoal da HubSpot, sempre que precisarem. Adorei, viu? Tamo junto, a gente que gostou. Você que assistiu até o final, não esqueça a sua missão. De novo, eu não jogo praga pra ninguém. Luciano, tu não joga praga pra ninguém. A gente é, gente fina pra cacete aqui. Mas, pra eu te ajudar, tu tem que me ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir, tá entendendo? Então, eu não quero que tu tenha dados desestruturados, que tu tenha dados duplicados, que o teu vendedor, 4 vendedores, falem com o mesmo cliente e fique depois, não, eu falei primeiro. Eu não quero que isso aconteça. Dizem que não acontece com quem usa HubSpot e também não acontece com quem se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Mas, se tu não se inscrever, não ativar o sininho e deixar o like, quem sabe isso acontece, mas não tô rogando praga. Porque é tão barato, só se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho, tu não vai ter mais um negócio que roda pra galera que não tá inscrito, não ativa o sininho. Não deixa o joinha, Luciano. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus. Não E esqueça depois que... dessa aula, faz mais que a tua obrigação. Pô, marca obrigação. Estamos aqui investindo o tempo da Karina aqui, ó, fazendo ela falar em português. Ela já não estava tão acostumada, ela nem lembrava. Teve um momento que ela falou assim, como é que se fala isso mesmo? Pô, e ela tava aqui metendo, porra, falando em português. E você minimamente tem que se inscrever nessa porra. Por favor, se inscreva, não esqueça que toda semana tem episódio novo aqui pra você. Valeu! Valeu!